Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Eu venho diante dos meus irmãos confessar mais uma vez a minha profissão de fé. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres com toda a minha força. E até mesmo nos momentos de maiores dúvidas, eu não deixei de acreditar em milagres. Eu acredito de tal forma, de tal maneira, que apresentarei uma situação hipotética por meio de especulações e conjecturas, somente para que os irmãos entendam o nível de convicção. Eu acredito ao ponto de que, se a associação de pastores da minha cidade viesse a deixar de acreditar em milagres, eu continuaria acreditando. Se a ordem de ministros evangélicos do estado da Bahia, a qual faço parte, Ormiban, deixar-se de acreditar em milagres, eu continuaria acreditando. Se a convenção de igrejas batistas brasileiras, no Brasil e no mundo, através da convenção nacional, deixasse de acreditar em milagres, eu continuaria acreditando. Se o Conselho Federal de Pastores e Teólogos deixassem de acreditar em milagres, eles não me convenceriam do contrário. Se uma legião de anjos viesse do céu e apresentasse um edito homologado, um decreto outorgado, que não haveria mais milagres, eu continuaria acreditando em milagres. Eu acredito em milagres porque eu acredito em Deus. E o Deus do qual eu acredito é um Deus de milagres. E todas as tentativas humanas, por meio de teorias que surgiram na história, através do iluminismo, do racionalismo, foram completamente vãs, ao ponto de que não supriram o anseio e não atenderam a deveras necessidade que o homem tem de viver os milagres. Tanto ceticismo, tantas posições agnósticas e ateias já surgiram ao longo da história, mas não conseguem nos convencer do contrário, porque todos os dias eu vejo milagre e me escandalizo com quem não consegue perceber que a vida é um milagre. Todo instante a natureza ela apresenta um espetáculo fabuloso, extraordinário. Abre as janelas do teu quarto, começa a contemplar o firmamento e você vai perceber que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras do seu poder. O sol no seu nascente, o poente, é uma manifestação de um milagre. Você vai ver durante o dia e durante a noite as estrelas no céu, é uma expressão de milagre. E não precisa ir para tão longe, basta
vivermos essa realidade aqui. Você está me vendo, que bom, eu também estou vendo você, isso é um milagre. Será que a gente precisa deixar de ver para começar a acreditar no milagre da visão? Eu falo, você me ouve, que maravilha. Será que a gente precisa perder esses sentidos para começar a acreditar que Deus é um Deus de milagre? E a preservação da vida é uma manifestação também do milagre de Deus. Eu acredito em milagre porque eu vivo milagre, eu vejo milagre todo dia, todo tempo. Agora a questão a refletirmos nessa noite é sobre o propósito do milagre. É justamente isso que eu queria conversar com os irmãos. Qual é o propósito do milagre? O texto nos vai dizer que Cristo fez diversos milagres. Olha só. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus operou milhares e milhares de milagres que não poderia conter neste livro. E se você for um pouquinho mais adiante, lá no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. É verdade que é uma figura de linguagem chamada hipérbole, mas não se trata simplesmente de um exagero. Jesus operou milhares e milhares e milhares de milagres, porém os que estão escritos, aí eu retorno a João capítulo 20, novamente 30, 31, os que estão escritos, foram registrados, ele atende um propósito, para que nós venhamos crer, para que nós venhamos crer. E o interessante, meus irmãos, é que qualquer um fica espantado, abismado, atônito, perplexo, estupefato, e para não dizer abestalhado, que ninguém é besta aqui, eu diria ovelhado, diante de tantos milagres que Jesus realizou. Nós encontramos relato bíblico da transformação da água em vinho. Alguém pode subestimar esse milagre, como um televangelista brasileiro disse que era um milagre muito simples para ser o primeiro milagre de Jesus. Não sabe ele que através desse milagre Jesus simplesmente violou a fórmula química dos elementos existentes na água e no vinho, os átomos. Jesus simplesmente transformou a natureza dos elementos químicos para fazer este milagre acontecer. E o doutor Adalto Lourenço, ele disse que aquilo foi um milagre tão incrível, que juntou tanta energia em termos de elétrons, prótons e nêutrons dentro de um simples átomos, para que pudesse fazer aquela explosão e transformar elementos naturais completamente diferentes através de uma mudança totalmente sobrenatural. Ele transformou água em vinho. Mas existem milagres que também vão além desse, como o milagre de Jesus andando sobre as águas, mas não somente andou sobre as águas, mas permitiu que um homem andasse sobre as águas. Jesus mais uma vez altera a lei da física, da pressão atmosférica do ar, da gravidade da terra, da densidade das águas. Jesus começa a surfar no mar da Galileia, sem prancha, apenas com as sandálias dos seus pés. Que milagre! O tempo todo Jesus está manipulando os elementos. O tempo todo Jesus está violando as leis para fazer a sua vontade se cumprir. Ele abriu os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Ele fez coxos andar, curou paralíticos e leprosos. De uma vez só, o dermatologista de Nazaré curou 10 leprosos. Apenas com o poder da sua palavra. São milagres que nos deixam abismado e espantado, e eu nunca quero perder a sensibilidade de me permitir admirar com tudo que Jesus fez. Sua autoridade no submundo das trevas, ao dar ordem a
espíritos opressores, que libertasse pessoas a quem estavam tratando como hospedeiro. Até os demônios do inferno se curvavam perante ele e dizia: o que queres conosco, Cristo? Tal era o seu poder neste mundo, neste universo, neste firmamento. Agora, entre tantos milagres, existe um milagre que de fato nos assusta, que é o milagre da ressurreição. Isso porque a medicina, os médicos e os medicamentos podem fazer muito por quem está vivo, mas por quem já morreu não há mais nada a se fazer. Porém, o carpinteiro da Galileia, de Nazaré, esse sim tem todo o poder. E você sabe que Jesus, em todo funeral, ele acabava interrompendo com um culto fúnebre. Em todo funeral, ele acabava interrompendo com um culto fúnebre. Assim foi com o filho da viúva de Naim, assim foi com a filha de Jairo. Jairo não levou sua filha até Jesus, ele trouxe Jesus até a sua filha. Que lição extraordinária o Jairo nos dá, ao ponto de não levar simplesmente a sua casa a Jesus, mas trazer Jesus para a sua casa. E o milagre aconteceu. Porém, entre todos esses milagres efetuados pelo ministério miraculoso e terreno de Cristo, vocês vão de convir comigo que o milagre que nos deixa mais assustado, porque esse é o efeito do milagre, ele tende a nos assustar, porque é o natural se transformando em sobrenatural, é o humano se transformando em divino. Esse milagre é o da ressurreição de Lázaro. 4 dias. 4 dias. E a pergunta a se fazer é: por que 4 dias? Existia uma tradição, uma crendice, uma superstição, uma simpatia entre os povos judaicos, entre o povo judeu, que o espírito da pessoa estava próximo ao corpo, e o limite para que o espírito da pessoa estivesse próximo ao corpo após a morte era de 3 dias. Então, se houvesse qualquer ressurreição no primeiro, segundo dia, terceiro dia, não era tão espantoso, era um absurdo, mas havia essa crendice, que depois do terceiro dia o espírito simplesmente se afastava da pessoa e não havia mais possibilidade alguma dela reviver. Por isso que Jesus espera 4 dias. Ano passado nós tivemos o privilégio, a honra de irmos a Betânia, uma experiência incrível, porque nós visitamos o túmulo de Lázaro, e nós descemos naquele túmulo subterrâneo. São 3 vãos, são mais de 30 degraus. Quando Jesus diz: tirai a pedra, aquele tempo, aquele intervalo de tempo, para que Lázaro pudesse subir degrau por degrau, é um hiato que causa pavor. Eu imagino como aquelas pessoas estavam assustadas e dizendo: será que Lázaro ressuscitou ou não? E alguns outros: que vexame, que constrangimento, porque já fedia, e foi isso que Maria disse: Senhor, já fede, já faz 4 dias, o corpo já estava podre, fétido, pútrido, em decomposição, em estado de putrefação, o corpo já era um cadáver, o sentido da palavra cadáver, carne dada aos vermes. Imagino que, por ser amigo de Jesus, Lázaro se encontrava na glória eterna, no paraíso celestial. Até que de repente uma voz brada, e não brada simplesmente naquele túmulo, mas brada reverberando na eternidade, dizendo: Lázaro, venha para fora. Eu imagino os anjos pegando nas mãos de Lázaro e dizendo, e Lázaro sem entender o que é que está acontecendo, e os anjos dizendo: o Senhor da vida está te chamando novamente. Alguém pode pensar: como isso é possível?
ele rompeu com os grilhões da morte, a morte sobre ele, sobre a sua palavra, sobre a sua autoridade, sobre o seu poder, não tem mais nenhum efeito, porque ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, deste mundo e do universo geral que existe, dessa terra e dos céus. São esses milagres que nos deixam espantados. E a Bíblia apresenta 3 tipos de milagres. No original grego, permita-me apresentar essa verdade. Existia uma expressão no grego chamada semeion. Semeion significa o milagre que servia como sinal. Existe uma outra expressão no grego chamada dunamis, que significa explosão. Esta palavra originou a outra palavra tão conhecida, dinamite. E existe uma outra palavra chamada teras, que é justamente prodígios. Essas 3 palavras no grego se encontram no Evangelho para relatar os milagres operados por Jesus. Aí quando eu leio esse texto, eu encontro essas 3 palavras, o sentido dessas 3 palavras no grego aqui. Vamos ler novamente o texto? Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A pergunta aqui é: qual é o propósito do milagre? Qual é o propósito do milagre? É hora de refletirmos sobre essa verdade. Em primeiro lugar, o propósito do milagre é testificar a vida messiânica de Cristo. Cristo realizou milagres para que não houvesse dúvidas de que, de fato, ele estava com Deus e que Deus estava com ele. Ele operou sinais. Essa primeira lição sobre a vida messiânica é o milagre semeion, cujo sentido é sinais. Eram os sinais. João Batista um dia teve dúvida, e quem não tem dúvida? Quem não tem dúvida? E João Batista estava preso nos cárceres romanos, e manda os seus discípulos irem até a Cristo Jesus e perguntar se ele era o Messias, ou se deveria aguardar por outro. Você conhece essa história. Os discípulos de João vão atônitos à procura de Jesus. Ao encontrarem Jesus, eles dizem: João está perguntando se tu és o Cristo ou o Messias, ou se devemos esperar por outro. Por outro, porque outros surgiram como Moisés, outros surgiram como Elias e como Eliseus. Moisés trazendo a lei para o povo, Elias trazendo a profecia para o povo, e agora Jesus trazendo o reino de Deus para o povo. A resposta de Cristo para os discípulos de João não é um tratado teológico, não é uma equação aritmética, não é uma elucubração filosófica. Jesus simplesmente mostra resultado. Ele não mostra teorias. Ele disse aos seus discípulos: diga a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados e que o evangelho é pregado aos pobres. Essa é a única satisfação que Jesus tem a dar para aqueles que questionam a sua vida. Resultado. A Bíblia nos diz que a sabedoria é justificada pelas obras, e através das obras ele demonstrava realmente a sua vida messiânica. Esses milagres semeion, milagres dos sinais, vieram e ocorreram para demonstrar que tudo que Abraão falou a respeito de Jesus, tudo que Moisés escreveu a respeito de Jesus, tudo que Isaías profetizou acerca de Jesus, tudo que Davi chegou a prever acerca de Jesus, estava se cumprindo naquela época, naquela era, diante de todos que ali estavam.
Por isso que Jesus, certa ocasião, diz: muitos reis, juízes, sacerdotes e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas a vós foram concedida essa graça. Então o propósito do milagre é justamente provar a vida messiânica de Cristo, ou seja, Jesus é o Messias. Ele é o cumprimento de todas as profecias do passado. Ele é a esperança de todas as expectativas do futuro. Ele é o Cristo. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Há uma confusão. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és isso, aquilo. E Jesus disse: e vós, o que dizeis? Aquele silêncio, até que o apóstolo Pedro interrompe e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, ao olhar para Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Se você tem o entendimento que Jesus de fato é o Messias, você já está vivendo um dos maiores milagres, que é o milagre Semion. É o sinal que Deus simplesmente tocou no seu coração para que você viesse a acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Porém, Jesus realiza todos esses milagres visando esse propósito, visando esse intuito: provar que ele não é mais um entre tantos outros. Olha bem para mim. Ele não é mais um entre tantos outros profetas, tantos outros sacerdotes. Ele não é mais um líder de tantas religiões que existem. Ele não é mais um pensador, ele não é mais um filósofo, ele não é mais um revolucionário. Ele é o Messias. E o sentido da palavra Messias é o ungido de Deus, o ungido do Senhor. Segundo propósito do milagre, dos milagres operados por Jesus, era agora testificar que, além de ser o Messias, ele tinha uma natureza divina. Jesus tinha uma natureza divina. E esse milagre no grego é dunamis, que significa justamente explosão. Em diversas ocasiões, a exemplo, você lembra quando Nicodemos, um líder religioso, no expoente da sociedade da sua época, simplesmente um fariseu muito conceituado, ele procura Jesus de noite porque ele não quer se expor. Ele tem suas prerrogativas, ele tem seus prestígios e seus privilégios perante a sua sociedade. Então ele procura Jesus à noite, e ao encontrar Jesus, ele se dirige a Jesus com as seguintes palavras: eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até mesmo, sabe, os grandes referenciais da religião judaica reconheciam que havia algo diferente em Cristo Jesus. E esses milagres eram para provar a natureza divina, para provar que Jesus não é simplesmente mais um homem entre tantos outros, é que ele é o Messias, e que esse Messias ao mesmo tempo é Deus. É Deus. É o que está escrito em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Jesus não nos deu opção, é por isso que o C.S. Lewis, pensador C.S. Lewis, ele diz bem assim: você tem que tomar uma escolha. Escolha. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou você vai acreditar que Jesus é louco ou é mentiroso. Se ele não for Deus, ele é louco. Se ele não for um louco, ele é um mentiroso. Mas Jesus não nos deu a opção da dúvida. Ele mesmo declarou quem ele era. Ele era Deus. E para provar que ele é Deus, um dia que somente Deus pode perdoar pecado. Nunca nenhum juiz, rei, sacerdote, profeta, juiz, patriarca perdoou pecado. Mas um dia traz um paralítico, e traz o paralítico por onde? Pelo telhado. Traz o paralítico pelo telhado e coloca diante de Jesus, e Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. E os religiosos de plantão naquela época dizem: como assim? Ninguém pode perdoar pecados senão o próprio Deus.
para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu digo a ele, levanta-te e toma o teu leite. E aquele homem que era paralítico simplesmente começa a andar, deixando todas as pessoas abismadas naquele lugar. O propósito do milagre de Jesus através do dínamos era mostrar a sua natureza divina. Lembra da multiplicação dos pães e peixe? Havia 5 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão faminta de 5.000 homens. Imagine se cada um daqueles homens fosse casado, havia 10.000 pessoas. Imagine se cada casal tivesse 2 filhos, havia em torno de 20.000 pessoas. Somente 5 pães e 2 peixinhos, milagres simplesmente aconteceram, se proliferaram. Interessante, gente, que para viver um milagre você tem que atender a palavra. Receba isso em nome de Jesus. Você quer milagre? Viva a palavra. Jesus disse, dai vós mesmo que comer, e eles pegaram aquele cesto, e na medida que eles iam servindo com aquele cesto, o milagre ia acontecendo. Foi da mesma forma que Jesus disse aos 10 leprosos, vão e mostrem aos sacerdotes que vocês estão curados. O milagre não foi instantâneo, repentino, imediato, como a gente imagina, mas na medida que eles iam andando em obediência à palavra que foi predita, proferida, eles iam olhando e percebendo um no outro. Já não vejo mais ferida em você, já não vejo mais chagas em você, já não vejo mais doença em você, já não vejo mais ferimento em você, já não vejo mais a lepra em você. Quer viver milagre? Então você tem que cumprir a palavra. Assim como os apóstolos que estavam servindo e de repente, na medida que tiravam um peixe e um pão, apareciam outros peixes e pães. Incrível! Quando acabou aquele milagre, sobrou 12 cestos. Um para cada um dos incrédulos. Quantos eram mesmo os apóstolos? Propositalmente Jesus deixa um cesto cheio para cada um deles, para nunca mais duvidar. Mas eles ficam espantados com aquilo. Eles ficam horrorizados, é o que a Bíblia vai nos dizer. A Jesus, vocês ficaram horrorizados porque eu fiz isso? Peguem um barco e vão por mar da Galileia, depois eu vos acompanho. Eu vou ao monte orar. E Jesus fez isso. Jesus está no monte orando, de repente, já de madrugada, na 3ª vigília, Jesus desce do monte. Quando Jesus desce do monte, sabe o que foi que eles fizeram? Deixaram um barquinho para Jesus ir de barquinho. Aí Jesus disse, eu agora pego eles. Se eles ficaram abismados, porque eu transformei, ou melhor, multipliquei pães e peixes, eles agora vão agora ter um infarto. E Jesus vem em plena tempestade, em alta madrugada, andando sobre as águas. A primeira visão que eles tiveram é um fantasma, porque até então nunca a mente humana concebeu uma ideia como essa, de alguém poder andar sobre as águas, desafiar a lei da gravidade da terra, a pressão atmosférica do ar e a densidade das águas. E Jesus vinha andando sobre as águas. Não sei quais são as tempestades da sua vida. Talvez as águas representem as lutas, as provas, as aflições que você está vivendo nesse momento. Mas saiba, Jesus está acima dela. E andando sobre elas, Ele vem ao teu encontro. Receba isso em nome de Jesus e guarde no seu coração. E tudo isso para provocar neles a fé. Então, Semeion vem como sinal para provar sua vida messiânica. Dunamis vem como uma explosão para mostrar sua natureza divina. E agora, terceiro lugar, existe mais uma expressão de milagre no grego, que é chamado teras, que é para manifestar a glória de Deus. Tudo que Jesus fez não foi para se promover. Tudo que Jesus fez não foi para se tornar um popstar. Tudo que Jesus fez foi movido de compaixão, com propósitos específicos, que culminava na glória de Deus. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, coitada daquela mulher, historiadores dizem que ela só tinha aquele filho. Em uma geração patriarca, você perdeu o marido e depois perdeu o filho.
você praticamente vive como indigente na sociedade. Jesus vai ao encontro daquela mulher e a gente vê esse encontro transformador. Quando Jesus toca no esquife, porque o judeu não pode tocar no defunto, ele toca no caixão e dá a ordem. Aquele menino simplesmente abre os olhos. Eu fico imaginando o tanto de gente que correu naquela hora. Tanto de gente que saiu correndo, abismado e impressionado com tudo aquilo. E quando Jesus opera esse milagre, as pessoas começam a dizer: verdadeiramente, Deus levantou um profeta em nosso meio. A glória vai para Deus. Jesus realiza os milagres nesse intuito: provar sua vida messiânica, provar sua natureza divina e, em terceiro, manifestar a glória de Deus. Foi isso em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. A Bíblia vai nos dizer que com este sinal, Jesus começou a manifestar a sua glória. Foi isso que ele fez em Betânia, quando Lázaro sai do túmulo. E as pessoas ficam abismadas, porque já tinha 4 dias naquele estado. Já era um cadáver. Foi isso que Jesus fez. E sabe de uma coisa? É isso que Jesus tem feito. E eu trouxe essa mensagem, na realidade eu trago essa mensagem, porque eu sei que há pessoas aqui querendo milagre. Eu sei que há pessoas nesse lugar precisando de um milagre. Mas se você não entender que o milagre não ocorre de uma maneira aleatória, ocasional, incircunstancial, você nunca vai viver esse milagre. Eu trago esta palavra aqui para que você venha entender que o milagre é para te convencer de que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, e tudo o que Ele faz é para a glória do seu nome. Eu lamento com o fato de que existe muitas pessoas em nosso tempo em busca de milagres, mas não vivem esses milagres porque estão com suas motivações completamente equivocadas. Infelizmente, existem pessoas que querem a cura física, mas não querem a saúde espiritual. Infelizmente, existem pessoas que querem a prosperidade terrena, mas não querem as riquezas eternas. Infelizmente, existem pessoas que buscam os prestígios humanos, mas não querem a glória de Deus. Portanto, é importante aqui mostrar que há um propósito para realizar o milagre. Todo milagre que Cristo fez foi pedagógico. Quando Ele curou um cego, Ele estava provando ao mundo que Ele é a luz do mundo. Quando Ele transformou água em vinho, Ele estava provando ao mundo que Ele era a videira verdadeira. Quando Ele multiplicou pães e peixe, Ele estava provando ao mundo que Ele é o pão vivo que caiu do céu, que Ele é o nosso alimento. Quando Ele libertou os oprimidos, curou o enfermo, Ele está provando que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o nosso libertador. Quando Ele ressuscitou os mortos, Ele está provando ao mundo que Ele é a ressurreição e a vida. Tudo culmina nele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. São todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. O problema é que existem pessoas à procura de um Cristo curandeiro. Um Cristo que venha simplesmente atender os seus caprichos, que não querem se envolver, que não querem se comprometer. Se esse é o seu anseio, se essa é a sua intenção, eu lamento lhe informar, desapontá-lo, decepcioná-lo, mas você não vai conseguir o seu milagre. Você não vai conseguir o seu milagre. Todos os dias, praticamente, eu vejo pessoas com as motivações equivocadas. Todos os dias, toda hora, pessoas, sabe, com a mentalidade totalmente errônea acerca do milagre.
Se você deseja um milagre, para cima vai descer, você não vai receber esse milagre. Mas se você procura um milagre para que Cristo seja glorificado através da sua vida, através da história, pode ter certeza que esse milagre será uma realidade. Será uma realidade. Isso é muito simples de explicar. Eu vejo mulheres, por exemplo, dizendo bem assim: pastor, ora a Deus para que o milagre aconteça. E eu pergunto: que milagre? É para que meu marido deixe de beber. Você não quer um milagre. Você quer conveniência. Se você quisesse um milagre, você oraria a Deus para que seu marido viesse se converter, porque se ele se converter, ele vai deixar de beber, ele vai ser um servo a Deus, fiel e temente ao Senhor. Eu vejo mães desesperadas, dizem bem assim: pastor, ora para que meu filho deixe as drogas. Você não quer um milagre, você quer um filho que não seja drogado, porque todo filho drogado é uma perturbação na sua casa, no seu lar, na sua família. Um dia eu fui procurar um jovem drogado, dentro da sua casa, toda a sua família reuniu. Eu disse assim: quantos aqui sofrem com as drogas? Ele disse: só eu, pastor. Eu disse: você está errado. Sofre você, seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, todo mundo da família. Que é uma desgraça que afeta toda a família. Mas eu disse àquela mãe: você não quer milagre. Você quer um filho sem droga, você quer conveniência. Porque se você quisesse um milagre, você oraria a Deus para que seu filho viesse se converter a Cristo, porque se ele se converter, ele vai ser um milagre. Eu não sei se vocês estão entendendo, meus irmãos, mas o maior milagre não é aquele que Deus faz por nós, mas é aquele que Ele faz através de nós. Isso não se implica em apenas receber um milagre. Isso se implica em ser o milagre. Deus pode te tirar das drogas dessa vida, pode, mas Ele quer muito mais. Ele quer te tirar dessa vida de drogas. Deus pode te tirar deste mundo pecaminoso, pode, mas Ele quer muito mais. Ele quer tirar esse mundo pecaminoso dentro de você. Deus pode tirar a pessoa da prostituição, pode, mas Ele quer muito mais. Ele quer tirar a prostituição dentro da pessoa, e isso só é possível através de uma vida de compromisso e aliança com Deus. É por isso que todo milagre que Jesus opera tem esse propósito, tem esse objetivo. Se você espera um milagre, se você deseja um milagre, depois eu oro pelo seu milagre. Se você deseja um milagre, se você ora, se você anseia por esse milagre, entenda qual é o propósito. Um dia eu estive conversando com uma pessoa, e ela disse: pastor, eu tenho orado, Deus não tem me atendido. E eu disse: o que é que você tem pedido a Deus? Ela fez uma relação enorme. Eu li aquela relação. Depois eu olhei para ela e disse bem assim: é para quem? É para quem que você quer tudo isso? Ela não conseguiu responder, apenas disse: eu entendi, pastor. Talvez se eu perguntasse: para que você quer tudo isso? Ela responderia de imediato. Mas a pergunta é outra. A pergunta é: para quem? Ei, olha bem para mim. Eu não sei qual milagre que você precisa. Eu não sei qual foi o milagre que você veio buscar. Eu não sei qual milagre que você está à procura. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta: para quem você quer esse milagre? Para quem? Se for para você, eu lamento informar, mas raramente você vai viver esse milagre. Mas se você entender que tudo converge nele, que tudo procede dele, que tudo culmina nele, se você entender
que Deus não somente quer fazer um milagre em sua vida, mas Ele quer fazer da sua vida um milagre. Se você conseguir entender isso, meu irmão, se prepara, porque a sua vida será uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Eu tenho tantos milagres para contar, não somente em minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja. Quer ver um detalhe? Quantos aqui tem milagres para contar? Levante suas mãos. É impossível viver com Cristo e não ter uma história de milagres para contar. É impossível. Eu lembro quando a minha esposa ainda como universitária, na Universidade Federal em Pernambuco, ela sentiu uma dores fortes no estômago, foi procurar um médico. Ela vai se recordar disso agora. E o médico disse, olha, o seu problema é vesícula. Pediu os exames, Vanessa fez, e disse bem assim, olha, seu problema é vesícula, e se não for, eu rasgo meu diploma. Que ousadia, né? Lembra disso? Que ousadia do médico, né? E ele era muito conceituado, tinha o doutorado, estava no seu PhD, e tantas especializações. Vanessa fez o exame mais preciso, e o diagnóstico veio da maneira favorável. Não era vesícula. Vanessa chegou lá e disse bem assim, doutor, graças a Deus não é, mas o senhor não precisa rasgar o seu diploma, porque o médico dos médicos já fez a cirurgia em minha vida. Ele me curou, Ele me libertou. Eu lembro do nascimento do nosso filho, eu sempre conto isso, porque foi algo muito comovente para a gente, quando Gabriel nasce sem vida. E diante daquela situação, a gente viu o desespero dos médicos naquele centro cirúrgico, o desespero. Eu fiquei olhando, observando tudo aquilo, e eu disse, Deus, já não há mais o que recorrer, senão a Ti. E a única recordação que eu tenho daquele dia foi estender minhas mãos e declarar, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. E a criança começou a chorar. E a criança começou a chorar para a glória de Deus. E segundo os médicos, ele ia sobreviver, mas ia sobreviver com sequelas. E graças a Deus, não há nenhuma sequela em sua vida, porque nós cremos num Deus de milagres, num Deus de maravilhas. E esse Deus é o mesmo, nada mudou. Ele continua agindo da mesma forma. Aquele que andou na Galileia, em Nazaré, em Caná, que andou em Betânia, ele está andando aqui em Paulo Afonso, na Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Ele está vindo ao teu encontro para te curar, para te sarar, para te libertar, para realizar um milagre em sua vida. Para realizar um milagre em sua vida. Por onde Jesus andou, aonde Jesus esteve, Ele marcou o lugar, Ele marcou as pessoas com milagres. Por isso eu creio em milagres. E ainda que Miguel, Gabriel, seja qual for o arcanjo, querubim, serafim, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, venha me procurar e dizer bem assim, olha pastor, não existe essa questão de milagre. Eu vou dizer, está repreendido em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Porque eu creio em milagres, porque eu sirvo a um Deus de milagres, que está operando milagres em todo tempo. E eu quero orar, clamando aos céus, para que o teu milagre receba em nome de Jesus, para que o teu milagre seja manifesto agora, nessa hora, para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E é tão lindo quando o milagre testifica da vida messiânica de Cristo, da deidade de Cristo e da glória de Cristo. Esses dias, Valdir, permita-me, esses dias isso é lindo demais, sabe, gente? Estava eu, minha esposa e meu sogro, passou Valdir, Débora e Léo, a gente estava no CPA, futebol de Gabriel. Aí depois Valdir passa, aí meu sogro diz, esse aí realmente é um milagre de Deus.
E eu entendi o que meu sogro quis dizer, sabe? Quando ele diz bem assim, este aí realmente é um milagre de Deus, ele quis dizer que existem outros que não são. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas é tão bom nós sermos marcados por uma vida de milagres. Não somente receber o milagre, mas viver o milagre. Ei, Deus, eu vou profetizar, Ele vai realizar um milagre na sua vida. Mas você não vai somente receber este milagre, você vai viver este milagre. Sabe por quê, irmão? Porque é através da tua vida e da tua história que o nome de Cristo será glorificado, que o nome de Cristo será engrandecido. As pessoas vão olhar para ti. Olhei aqui para o meu irmão Braz e me lembrei de uma pessoa que veio até a igreja. Na realidade ligou para ele: Braz, você é crente, não é? E Braz disse: eu sou. De que igreja? Da Igreja Batista Evangelizadora. Aí essa pessoa veio para a igreja, e no mesmo dia que ela veio aqui à frente e aceitou Jesus. Ela disse bem assim: pastor, eu estou aceitando Jesus por causa do testemunho. Essas foram as palavras. O testemunho de Braz, eu quero ser igual a ele. Olha que coisa forte, gente. Mais importante do que receber um milagre é viver o milagre. E se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um projeto na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te dar uma grande história para você contar. E isso só é possível através de um milagre. Receba o milagre da parte de Deus. Estenda suas mãos agora. Eu quero profetizar esse milagre. O Deus que manipulou os elementos químicos da natureza, o Deus que violou todas as leis naturais, o Deus que transcendeu toda lógica, toda razão, esse mesmo Deus que possui todo o poder nos céus e na terra, que vai além dos diagnósticos dos médicos, que vai além dos exames da saúde, que vai além dos efeitos do medicamento, que vai além de toda a ciência da medicina. Esse mesmo Deus que vai além de toda a legislação humana, esse Deus que rompe com todas as regras para manifestar a sua glória, o seu poder. Esse Deus se encontra neste lugar, e em seu nome nós clamamos um milagre. Receba nesta hora o seu milagre. Sinta a sua mão arder, sinta o seu coração ferver, e receba o milagre que vem dos céus para a sua vida. E entenda que mais do que fazer um milagre em sua vida, Ele quer fazer da sua vida um milagre. Receba o milagre das céus, da parte de Deus. Receba em nome de Jesus. Assim como Jesus disse a Maria: se creres, verás a glória de Deus. É a hora de tirar a pedra, de tirar todos os obstáculos, todos os empecilhos. Seja pedra da dúvida, do medo, seja pedra do receio, das fobias, dos traumas, seja pedra das decepções, das frustrações, dos cansaços. Retira todas essas pedras que te impedem de contemplar a glória de Deus, e receba agora o milagre que vem dos céus para a sua vida. Pai, eu sei que sempre me ouves, e não é por mim que eu te peço, mas por eles, para que eles saibam que o Senhor estava em Cristo, e que Cristo está no meio da sua igreja. Portanto, eu peço ao Pai, em nome do Filho, que haja nessa noite, neste lugar, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido.
Receba nesta hora o seu milagre. Receba nesta hora o seu milagre. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, aleluia. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Assim como Lázaro, escute a voz de Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Meu Deus. Tu és o Filho de Deus.
Glória a Deus. Remove a minha pedra. Glória ao teu nome, Jesus. Me chama pelo nome. Oh, Muda, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Teu povo precisa de milagres, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Se você precisa de um milagre, eleve suas mãos aos céus mais uma vez. Há uma atmosfera de glória neste lugar. Há um ambiente de poder. Isso são evidências da presença de Cristo em nosso meio. E a palavra do Senhor nos diz que o que dois ou mais concordarem na terra, ligarem na terra, será ligado nos céus. E o que dois ou mais desligar na terra, será desligado nos céus. Jesus nos deu acesso ao seu reino através do seu nome. Existe uma procuração celestial escrita pelo sangue de Deus, o sangue de Cristo, que nos outorga o direito de profetizar os seus milagres na terra. E é isso que eu quero fazer. Eu não sei qual milagre que você precisa. De repente você precisa de um milagre, de uma libertação. Vive escravizado no vício, ou sofre de opressões que te perturbam por meio da aflição, ou por meio da depressão. Eu quero orar por você. Eu não sei se você precisa do milagre, que as portas venham se abrir, portas que estão fechadas, travadas, e as coisas não acontecem, os negócios não andam, nada flui, e você já tem deixado currículos em tantos lugares, e tem batido em tantas portas. Eu quero orar para que esse milagre venha acontecer em sua vida. Eu quero orar por você que tem alguma enfermidade, seja qual for a enfermidade, seja qual for o nível, seja qual for a gravidade, de uma simples dor de cabeça até um diagnóstico assustador. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Agora, onde você estiver, eu quero te desafiar a ousar, a acreditar, porque não faz sentido nenhum terminar essa mensagem, esse culto, sem orarmos para que Deus realize um milagre em nossas vidas. Se o nosso objetivo aqui é que o seu nome venha a ser glorificado, então o seu nome será glorificado. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e como uma expressão de confiança, como uma expressão de fé, para que você venha receber o seu milagre, para que você venha tomar posse de todas as promessas que um dia Deus te fez. Estenda suas mãos. Ah, meu irmão, eu sinto uma unção tremenda neste lugar. O ministério de louvor estará louvando mais uma vez, e nós estaremos ministrando sobre as vidas que aqui estão. Que os irmãos que ficaram nos seus lugares estendam suas mãos. Se você não profetiza, se você não precisa de um milagre, então profetize esse milagre na vida de quem precisa, em nome de Jesus.
Erga suas mãos. Mestre, eu preciso de um milagre. Receba. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. O milagre em nome de Jesus. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Receba seu milagre. Transforma minha vida, meu aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Lázaro ouviu a sua voz. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Receba. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de Meu Deus. muda minha Oh, história. Jesus. Ressuscita Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Remove a minha pedra. Cante. Exerça sua fé neste momento. Oh Deus, aleluia. ressuscita sonhos, ressuscita vidas, ressuscita projetos. Traz a cura, a libertação, a restauração, porque eu sei que tu estás aqui, Senhor. E nós cremos no teu milagre. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre.
para mim agora. Olha para minha mão. Receba. 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 E receba. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus eu quero ministrar o milagre sobrenatural em sua vida. As dúvidas não prevalecerão, o medo não te atormentará. Lembre-se do que Jesus fez em Betânia. Primeiro ele disse: tirai a pedra. E depois que Lázaro veio, ele diz: desatai-o. Você tem que fazer algo antes e depois do milagre. Não basta simplesmente tirar a pedra da dúvida para que o milagre aconteça. É necessário te desatar todas as faixas do medo para que você venha viver o milagre. Não tenha dúvida, não tenha medo. O seu Deus é um Deus de milagre. E na autoridade do seu nome eu quero profetizar sobre a sua vida um milagre que vem dos céus, manifestando o poder que há em Cristo, através de sinais, através de maravilhas, através de prodígios. Receba o seu milagre agora, aplaudindo desde já a sua vitória, em o nome de Jesus. Aleluia! Xarará! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Pode marcar o culto de ações de graça, meu irmão. Glória a Deus! E não esquece de convidar o pastor não, pelo amor de Deus.